Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Olá você, uma boa tarde, Conversando com Elias Ferreira. Eu acredito muito nisso, é conversando que a gente vai entender melhor, e se a gente entender, a gente chega a um termo. Olha, eu quero antes de mais nada agradecer aos nossos colaboradores, a OAB Alagoas, Detran Alagoas, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e a Junta Comercial do Estado de Alagoas, que estão sempre aqui ao nosso lado. O tema de hoje é um tema que tem sido muito recorrente, as famílias estão assustadas, o Estado, com E maiúsculo, em todos os seus níveis, ainda não tem uma resposta positiva para todas as tratativas que são necessárias para esse caso. Eu estou falando sobre o transtorno do espectro autista e de todas as considerações que a gente deve fazer sobre o tema. Para tanto, ninguém melhor do que o médico neurologista, Dr. Flávio Santana, graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde, aqui no estado de Alagoas, residência médica em Neurologia Pediátrica pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e é uma referência quando o assunto é transtorno do espectro autista aqui em nosso estado. Dr. Flávio, é um prazer tê-lo aqui, muito bom tê-lo aqui, para discutir um assunto que a gente precisa discutir cada vez mais profundo, cada vez com mais responsabilidade, mas com um olhar humanístico indispensável. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras. Como você falou, é um tema que muito falado e com muitas respostas a serem dadas ainda, né? A gente precisa realmente aprofundar o tema, e é um tema que a gente, se deixar, a gente tem a tarde toda passando aqui falando sobre isso, porque a gente pode falar de causa, a gente pode falar de gestação, a gente pode falar de política pública, a gente pode falar de um monte de coisa, porque está tudo ali entrelaçado, né? Agora, doutor Flávio, antes de mais nada, o transtorno em si, o conceito ele já abrange, ele já está mais aperfeiçoado. O que é uma pessoa autista? O conceito de autismo ele é clínico. É um conceito clínico que a gente não pode achar que, por exemplo, tem algum exame que possa diagnosticar. Então, existem dois pilares. Você precisa ter um prejuízo de socialização associado a alguns comportamentos, que são comportamentos repetitivos e alguns interesses restritos. E a gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, em algum momento ali no desenvolvimento daquela criança, aconteceu alguma coisa, que a gente sabe hoje que tem uma base genética muito grande, e que essa criança ela já nasce com autismo. Então, isso é importante a gente dizer. Em algum momento aquilo pode se manifestar para a gente de alguma forma, mas os transtornos do neurodesenvolvimento você já nasce com aquela condição. Tanto que o que a gente busca hoje são mecanismos de a gente conseguir diagnosticar o mais cedo possível, né? Hoje eu já consigo no consultório dar diagnóstico para criança de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, dependendo da criança. Como é que a gente chegou a essa evolução, doutor? Hoje existe um número, se fala até em epidemia de autismo, né? Isso não existe. Então, o que aconteceu? A gente começou a informação a ficar melhor. O principal dado do aumento do número de casos até o momento é a informação. Então, informação e formação. Então, você tem escolas mais atentas, você tem... quando a gente fala mais atentas, ainda não é do jeito certo que é para ser. É verdade. Não é? Mas os pais estão mais atentos. Os pais mais atentos. Essas crianças, Elias, antigamente elas eram escondidas. Existia o preconceito até dentro da própria família. A gente encontrava desculpa. Isso. Não, ele vai ter o tempo dele. Exatamente. Ou então, pejorativamente, eram crianças mais graves, eram chamados de retardados, etc. Então, o preconceito, queira ou não queira, foi diminuindo. A informação foi aumentando e começou a se procurar mais. E aí você começa a ter também mais profissionais com essa expertise de diagnosticar mais cedo. Então, a coisa foi realmente só clínica, realmente. Não é porque tem um exame X, um exame Y que fez com que isso aumentasse. Informação e conhecimento
foi com que a gente conseguiu essa situação de dar um diagnóstico cada vez mais cedo, que é primordial para a funcionalidade futura dessa criança, né? Então, problemas na comunicação, comportamentos, alguns repetitivos, são características de interesses mais restritos, aquela coisa mais introspecta. Isso por si só parece ser uma base inicial muito grande, mas é preciso um pouco mais, não é, doutor? Sim, quando a gente falou muito em termos técnicos, né? Claro. E para o público a gente precisa traduzir isso, né? Quando a gente fala de dificuldade de socialização, tem uma situação que é muito comum no início dessas crianças menores, aliás, que são crianças que você chama ela pelo nome, fulano, e ela não olha para você. A mãe, claro que toda característica que a gente vai falar aqui não é 100% em todos, né, claro. Mas uma característica de consultório muito comum é a coisa de você, no início acha até que a criança não está ouvindo direito, ou então fala, ele é desatento, mas é você chamar pelo nome, não é você chamar qualquer coisa, ele não reconhecer o nome. Uma criança, a partir de 1 ano já é para estar reconhecendo o nome, a gente fala 9 meses até. Então, você chamar pelo nome e a criança não olha para você. Então, isso já é uma dificuldade de socialização visível. Ou então é aquela criança que lá na escola já se percebeu que não brinca com as crianças, que fica mais isoladinha ali, entendeu? E aí a gente falou de quê? De comportamentos repetitivos. É o balançar a mão, é o se balançar na cadeira de forma muito repetitiva. Os interesses restritos, aí vem toda a situação de hiperfoco, aquela criança que gosta muito de rodar a roda do carro, enfileirar os brinquedos todos, ou então a questão sensorial, do barulho, né? Então você tem a criança que já tem um medo do liquidificador, a criança que já não gosta dos fogos, ou então que tem uma seletividade alimentar muito importante, que os pais têm muita dificuldade de alimentar aquela criança. Então isso a gente começa a traduzir esses termos mais técnicos no dia a dia, e existe algumas situações que são muito, muito sugestivas de autismo, e uma delas é essa, você chamar pelo nome e a criança não olhar. A outra, Elias, a criança ela tem a dificuldade que a gente chama de compartilhar a atenção, que é de você fazer o triângulo, eu olho para você e eu aponto. Então, você está compartilhando a atenção. Ela tem essa dificuldade de fazer isso. O que é que ela faz? Ela pega na mão e ela usa a sua mão como ferramenta para mostrar o que é que ela quer. A gente chama de mão-ferramenta. Então, isso também é muito presente no autismo. E a outra coisa é um paradoxo que existe em algumas, que é de você não fala e você, ao mesmo tempo, você tem capacidade de fazer contas extraordinárias. Ou então de você... É interessante, as crianças não falam, mas ela olha um texto em inglês e ela lê o texto em inglês. Então, esse paradoxo, quando tem isso, são coisas muito sugestivas de autismo, né? Essas 3 coisas que eu falei para a gente já começar a ficar um pouquinho mais atento. Doutor Flávio, a gente já tem ideia, está melhor do que há 10 anos atrás, quando a gente pergunta assim, olha, de onde vem isso? O que é que causa? Quais são os elementos fundamentais para que a gente tenha tantos autistas? A gente sabe que o autismo ele tem uma base genética muito importante, ele é genético, tá? O que pode acontecer é até que ponto você pode ter um fator ambiental que esteja alterando essa genética. E aí surgem as especulações, dentre elas a mais recente agora, da questão do uso de paracetamol na gestação. Paracetamol, isso mesmo, doutor? Então Não. parece que todo mundo lá em casa em algum momento vai precisar da sua colaboração. Não, especificamente o que se falou nos Estados Unidos, né? Veio do governo dos Estados Unidos isso, de que o paracetamol na gestação pode alterar o feto e ser responsável pelo autismo. Mas isso a gente já caiu por terra há muito tempo. Muito tempo não, a gente tem um estudo recente, 2024, na Suécia, com apenas 2.400.000 crianças na Suécia. Nossa Senhora, isso não é um estudo qualquer. Não é um estudo qualquer, é um estudo publicado em uma revista robusta, de 2.400.000, que simplesmente descartou essa possibilidade. Não existe relação hoje do paracetamol. Daqui a 10 anos vão produzir outro estudo, porque esse foi um estudo de 20 anos, retrospectivo de 20 anos. Então, essa questão do paracetamol não existe. O que é que a gente sabe, Elias? Existe uma medicação para convulsão que chama ácido valproico. Essa medicação a gente já sabe que na gestação tem uma relação causal com o autismo.
Então, de alguma forma, essa medicação pode causar alguma alteração genética, certo? O que é que a gente já sabe? Existem fatores de risco. O que é o fator de risco? Naquele grupo ali, você sabe que existe uma probabilidade maior. Qual o fator de risco número 1 hoje, que a gente conhece? É a prematuridade. Então, essa é uma possível explicação do aumento do número ou de uma parte. Porque antigamente esses prematuros não sobreviviam. Entendeu? Você pega há 10 anos atrás, uma criança que hoje de 600 gramas nasce sobrevive, essas crianças estão sobrevivendo. Então essa injúria perinatal ali, a gente já sabe que tem uma relação também direta com o autismo. Mas assim, é muito genético, é aquela coisa da genética do pai. E outra coisa, quando a gente fala em genético, não quer dizer que o pai e a mãe precisa ter. Eles se confundem, né? Você tem uma carga genética do pai, uma carga genética da mãe, passa para o filho e naquela criança ela se manifestou. Ela fenotipicamente, que a gente chama, veio o autismo. Mas não necessariamente os pais precisam ter, né? Isso é importante que diga também. E quando a gente fala em genética, você tem um monte de gene associado. Não é aquela coisa que a gente estudou da biologia do azinho, né? É um monte de gene associado. A coisa é muito complexa, né? Então, assim, a gente, inclusive, não conhece todos os genes associados. Mas o que é que a gente tem que deixar bem claro? Que não existe essa questão do Tilenol, do paracetamol, que pode ter algum fator... Trump está errado, gente. Está errado. Aceite-o politicamente, se você assim entendê-lo, mas definitivamente Trump não é neuropediatra, não é geneticista, ele não é um cientista da área e pegou uma ideia de que já foi comprovadamente, cientificamente, desmistificado. Com um estudo só com mais de 2 milhões de crianças, de pessoas, olha só. E tanto, Elias, que quando teve aquela... Porque independente de ideologia política, a gente não está falando isso aqui, a gente está falando de ciência, né? Eu vim aqui como um cientista, claro, né? Claro. No mesmo dia ou no outro dia, a Academia Americana de Psiquiatria, a Academia de Neurologia, a OMS, etc., todo mundo já lançou nota, entendeu? Dizendo que não tem relação nenhuma. Doutor, há alguns pontos que são colocados como fatores ambientais. Idade avançada dos pais, exposição a poluentes, infecções durante a gravidez, complicações de parto, o senhor já chegou aqui a colocar algumas questões de prematuridade, e sobre vacinas que possam causar autismo. Aí tem coisa que é até mito, né, que já fora desmistificado. A questão da vacina também não tem relação nenhuma, isso já está muito bem comprovado. Isso é um assunto que, quando a gente vai em um congresso brasileiro, mundial de neurologia infantil, é um tema que nem se fala. A gente não perde nem tempo falando nisso, porque não tem relação nenhuma. Do que você falou aí é importante e às vezes assusta um pouquinho as famílias, é a questão que a idade paterna realmente tem uma relação. A gente não sabe exatamente por que ainda. A idade dos pais mais do que da mãe. Mais do que da mãe? Acima de 40 anos, o nível já... Não que vai ter, né? A gente tem que ter... Não, claro. Mas claro. É um fator de risco, é o que a gente chama de fator de risco. Então, se você fuma mais cigarro, você tem muito mais risco de você ter um câncer. Claro. Então, é um fator de risco. Se você é mais idoso, você tem mais chance de ter AVC. Então, se você tem filho acima de 40 anos de idade paterna, a chance é maior e cada vez mais acima de 50 já é muito mais. Isso pode ter alguma relação com a formação do espermatozoide, geneticamente já está mais velho aquele espermatozoide, porque na mulher já está tudo lá, né? É uma coisa interessante, Dr. Flávio Santana, que o senhor traz agora, porque eu não sei se era um machismo ou só se falava, e aí eu vou transportar aqui agora para a síndrome de Down, de que eram a idade dos óvulos da mulher, que postergou a maternidade, que teria um peso muito grande, mas nunca se falou sobre a qualidade do espermatozoide do homem. Com relação ao autismo, hoje a gente já fala muito sobre isso, que a principal hipótese da idade é essa, de você ter uma produção de um espermatozoide, já numa pessoa mais velha, ela ter uma possibilidade de vir com alguma alteração genética maior, né? Agora, doutor Flávio, muito se fala no número de pessoas que estão no transtorno do espectro. Aliás,
O DSM, há um tempo atrás, e aqui, gente, é um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Nós já estamos em qual? No 4, no 5? No 5. Não é isso? Lá, com números americanos, a gente tinha Asperger em um canto e o transtorno do espectro autista em outro. Em um determinado momento ele fez essa união, não é, doutor? Uhum. Com essa união, parece-me que os números saltaram significativamente. Nós nos encontramos em que incidência na atualidade? Então, esse é um assunto bem que eu gosto muito de falar, porque é o seguinte, Elias. Hoje nos Estados Unidos a gente tem o último, que é o CDC, né? É o Centro Norte-Americano de Doenças. E eles fazem cada 2 anos esse número. Então, hoje a gente tem um número de 1 para 31. Era 1 para 36 e esse ano saiu 1 para 31, um novo número. Só que aí vem o mais interessante, Elias. Se você pega dentro dos Estados Unidos, o Texas e a Califórnia, o número no Texas é de 1 para 100. Na Califórnia é 1 para 19. Por que isso acontece? Porque lá na Califórnia você tem uma estrutura melhor de diagnóstico. Então, na verdade, a realidade não é esse número ainda. Se você tiver um centro de diagnóstico na excelência da Califórnia, esse número vai aumentar. Pode ser que seja 1,19 em todo canto. Entendeu? Então, é necessário, aí vem o que a gente já vinha conversando até em off, a importância do diagnóstico precoce, de se ir atrás dessas crianças. Você tem crianças invisíveis. Se você vem aqui para o nosso estado e você vai para as escolas, você chegar em qualquer diretora de escola, você vai dizer quantas crianças você acha que tem autismo que está sem diagnóstico aqui. Ela vai dizer, tem 20 dentro de uma escola, tem 10, sei lá. Então, precisa que se tenha uma política pública de ir atrás dessas crianças invisíveis. Não adianta a gente ter grandes centros que vão fazer um trabalho muito bom, claro, mas se tem um monte de criança invisível por aí, né? Que eu chamo de crianças invisíveis, né? Bom, doutor, muito se fala, imaginando aqui que o diagnóstico foi assertivo. Nós estamos diante, e aqui eu vou falar criança, porque a gente está dizendo que esse diagnóstico foi feito no momento correto, no momento possível, que é antes dos 2 anos na atualidade, é isso, doutor? Idealmente eu falo 3 anos ainda. Mas ainda antes dos 3 anos. É. Quando a gente fala em uma abordagem precoce, em estimulação precoce, o que é que a gente está querendo dizer? A gente tá querendo pegar uma fase da criança que o cérebro que a gente chama de neuroplasticidade, né? É a fase em que o cérebro daquela criança ela está mais, vamos dizer assim, receptiva a mudanças. A gente está criando neurônio toda hora. Inclusive a gente ainda está. Mas nessa fase, a neuroplasticidade ela é muito mais ampla, ela é muito mais... Que essa capacidade do cérebro tem de se modificar, de se adaptar, de criar novos neurônios. Então, eu costumo sempre dar esse exemplo, já dou esse exemplo acho que há uns 10 anos, que você pega uma criança com AVC, que você tem AVC em criança, e você pega um idoso com AVC. Você começa a terapia ali. Quem você acha que vai recuperar melhor? A criança, que tem uma capacidade muito maior, exatamente essa neuroplasticidade. Se você começa uma terapia numa criança com autismo de 1 ano e meio, você começa uma de 6 anos, o resultado é totalmente diferente. Então, esse intervalo é um intervalo que vai trazer repercussão para o resto da vida. Por isso a precocidade, né? Que repercussão, doutor? Vai falar, não vai falar, vai ter uma autonomia para tomar uma água, em casos mais graves, vai ter autonomia para vestir uma roupa, vai conseguir estudar. Então, dependendo da gravidade, então você tem essa funcionalidade lá na frente, depende de diagnóstico precoce. Então, é possível, digamos, ou postergar, e aqui, gente, a gente falava aí no passado até bem recente, em graus, hoje a gente fala em suporte, mas é possível postergar um suporte maior, um suporte superior, ou quem sabe regredir de suporte, porque a terapêutica foi bem aplicada? Sim, o objetivo é esse. O objetivo é que, hoje a gente tem como já vou me adiantando aqui, como principal abordagem para terapia com autismo a análise do comportamento aplicada, que é o ABA. Que a gente tem mais evidência científica. E a gente sabe que se a gente tem um ABA feito da forma certa e na carga horária certa, do jeito certo, o objetivo é que, sei lá, você começar com 20 horas de ABA para uma criança,
O objetivo não é essa criança ficar às 20 horas o resto da vida. O objetivo é diminuir, ela vai melhorar o nível de suporte, a gente vai diminuir essas horas e lá na frente vai ser 10, vai ser 5 horas. Então o objetivo é exatamente esse, Alice. Bom, para além dele, que outros profissionais? Fonoaudiologia, terapia ocupacional? A gente tem a... Isso é individualizado, né, doutor? Individualizado, existe, a gente tem um plano de tratamento singular, que é o termo que a gente usa, que é muito individualizado, inclusive na abordagem com as famílias, que é muito importante também. Mas depende de cada criança. O fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, que são duas especialidades que a gente tem muita carência, né, de um modo geral, no Brasil todo. O fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, e eu acrescentaria aí o ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é um profissional que é muito pouco falado, que é o analista de comportamento. Qual é o papel que ele vai cumprir, doutor, nesse? Ele é quem supervisiona o ABA. Se você ouviu falar que está tendo ABA em algum lugar, estou fazendo ABA, e não tiver essa pessoa, esse analista do comportamento, supervisionando esse ABA, não é ABA. Só para a gente concluir essa nossa primeira parte, transtorno do espectro autista não tem cura? Não tem cura, até porque não é uma doença. É uma condição. Você nasceu com ela e você vai ficar com ela o resto da vida. É uma condição, faz parte daquela pessoa ter essa condição. Então não tem cura, é uma condição, mas você pode... O objetivo é você fazer com que aquela criança, aquela pessoa fique o mais funcional e que tenha o mínimo de sofrimento possível. Porque a gente não pode também achar que, por exemplo, o autismo nível 1 é fácil para aquela pessoa. Não é. Se romantiza muito, né? E a gente vai conversar sobre esses mitos daqui a pouquinho. Eu quero aqui agradecer ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial do Estado de Alagoas. Conversando com Elias Ferreira, volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Estamos de volta conversando com Elias Ferreira, agradecendo desde já ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial do Estado de Alagoas. Nosso assunto de hoje é o transtorno do espectro autista e eu estou aqui na companhia do médico neuropediatra, Dr. Flávio Santana. Dr. Flávio, a gente falava sobre tratamentos, deixava claro de que não tem cura, falava sobre a importância de uma estimulação precoce. A gente tem que entender, precoce, gente, não é para o ano que vem. Precoce não é para daqui a 3 anos. Precoce não é nem para amanhã, precoce é hoje. E o que a terapia que a gente não faz hoje, a gente não faz ela mais nunca, doutor. O diagnóstico precoce é importantíssimo. Assim, o neuropediatra acho que toca nesse ponto todo dia na vida, 10 vezes com o paciente, com que seja quem for. E aí eu vinha conversando contigo com relação ao que eu chamo de... A gente tem que tocar muito nesse ponto de crianças invisíveis. Porque a gente não pode, a gente está falando em terapia, mas a gente tem um monte de criança aí sem diagnóstico. Então, seja em escola particular, seja em escola pública, você tem muita criança que está perdendo tempo importante, né? E aí hoje eu fui convidado a participar de um projeto que eu acho assim sensacional lá no Sertão. No Sertão? No Sertão, em Olho d'Água das Flores, um projeto que foi desenvolvido, toda a metodologia dele pela equipe lá da Secretaria de Saúde de Olho d'Água das Flores. E que uma coisa muito simples, aparentemente, né? Mas que é difícil de você conseguir fazer com que... Precisa vontade política, né, Elias, para essas coisas também. Triagem nas escolas, capacitação, a triagem nas escolas. As escolas identificam, fazem um relatório daqueles alunos. E aí, uma vez por mês, a gente vai lá e faz um mutirão. E essa criança sai com laudo, sai com encaminhamento, sai com um plano já organizado. E esse diagnóstico eu costumo dizer que o diagnóstico é a inclusão e a cidadania, porque com o diagnóstico ela vai ter, primeiro, o plano para a terapia, ela vai ter o acesso a todos os benefícios que ela tem direito, ela vai ter a mãe, por exemplo, que a gente sabe que muitas mães são abandonadas, né, por pais e etc. A gente vai ter uma mãe que vai ter um direito à redução de carga horária, por exemplo. Então, assim, diagnóstico é fundamental
E é um projeto que em pouco tempo a gente já conseguiu dar, se eu não me engano, não tenho um número exato, 40 a 50 diagnósticos em crianças que estavam lá nas escolas. E olha só como isso modifica, né, a vida dessas crianças e das famílias. Porque a depender da vulnerabilidade, vai ter aí, por meio do CRAS, um caminho de acolhimento social. E a escola já começa a se manifestar naquilo que se faz necessário, né? A gente vai ter que ter ali, olha, sala para o desenvolvimento, profissionais capacitados, acompanhantes de sala e todo o composto pedagógico que se modifica também. Isso é tudo individualizado. Eu fico aqui imaginando que muitas mães têm que sair de Olho d'Água, às vezes, ou de mais longe, para outros centros. Quando a gente observa que um prefeito se predispõe a atacar antes mesmo de saber se tem, quantos tem, etc., ele se antecipa a toda a problemática. Eu costumo dizer que política pública a gente tem alguns degraus, né? A gente tem que ter conhecimento técnico, a gente tem que ter conhecimento científico, a gente tem que conhecer o problema de perto, né? E a gente lá na ponta tem que ter vontade política, senão não sai, né? E aí eu acho que a gente conseguiu, nesse projeto, encaixar tudo direitinho, porque você tem uma equipe técnica que criou muito boa, você tem a parte científica que a gente chega junto, tem uma vontade política e a coisa de conhecer o problema de perto. Elias, quando a gente fala de autismo, a gente precisa saber quais são as dores dessas famílias. Eu acho que conhecer o problema é conhecer as dores. Olha, é um problema muito sério. Antes as pessoas falavam, eu sei de alguém que conhece alguém que tem. Na proporção que a gente vai, todo mundo vai tomar café da manhã na sua casa, em breve, com uma pessoa que está no transtorno do espectro autista, e eu estou falando isso pela proporção com que isso vem acontecendo. Os diagnósticos são cada vez mais assertivos, e é por isso que eu gostaria de ter aqui alguns mitos. É verdade, Dr. Flávio Santana, que autistas não têm emoções? Não, de maneira alguma. Eles têm uma forma de expressar suas emoções de outra forma, mas você chegar a dizer que não tem emoção, o autismo ele tem uma dificuldade de socializar, uma dificuldade de demonstrar isso, uma dificuldade, a forma com que ele demonstra isso é diferente, mas dizer que não tem emoção, não, claro que ele tem emoção. Bom, há quem pense que todos são gênios, não. Isso também é verdade? Não. Aí já é importante a gente pegar esse gancho para falar com relação à romantização do autismo. A gente tem, às vezes, por parte da imprensa, Elias, de modo geral, filmes, etc., mostrar aquele autismo nível 1 de suporte, que é aquele que tem uma habilidade acima do comum para alguma coisa, e achar que todos são daquela forma. Até esses têm muita dificuldade de adaptação, de estar no meio com muita gente, etc. Mas isso não é o autismo. Isso é uma parte pequena do autismo. O autismo tem um nível 2 e um nível 3, são crianças extremamente difíceis de tratar, que sofrem uma questão sensorial muito grande no dia a dia, que muitas se agridem a mãe. Então, assim, não dá para a gente romantizar o autismo, porque é uma condição que requer muito cuidado, atinge muitas famílias, né? Você tem pais se separando, você tem mãe sozinha cuidando, você tem mães deprimidas. Então, quando a gente fala de saúde pública, é importante que tenha o suporte para essas mães, né? Mães falando de suicídio, inclusive teve fato de uma mãe, não sei se foi aqui no Brasil, de matar o filho e se suicidar porque não aguentava mais. Você vê que nível que isso chegou, né? Então é isso. Agora, doutor Flávio, é verdade que só aparece na infância? Não, a gente já nasce com autismo, como eu falei logo no início. Então, em alguns casos, o nível de suporte 1 ele é muito sutil. E aí, como há muitos anos atrás você não tinha tanta expertise, tanta gente para dar o diagnóstico, essas pessoas estão começando a ter esse diagnóstico agora como adulto, né? Então, o diagnóstico demorou a ser dado e acontece em consultório, às vezes a gente dá o diagnóstico do filho e o pai se identificar de alguma forma e eu peço para procurar aí o psiquiatra adulto, porque pode ser um autismo nível 1 que ficou a vida toda ali se adaptando, se culpando por muita coisa, né? Tinham muitas limitações e se culpavam dessas limitações. E hoje a gente já está vendo esses adultos
indo em busca desse diagnóstico e tirando até um peso das costas. Agora, doutor Flávio, o que é que tem chegado lá no consultório? A pessoa autista é só autista mesmo? Não tem outros elementos influenciadores? A gente não tem aí um TOD, um TDAH. Aliás, cuidado, gente, procurem os profissionais adequados para chegarem até essa conclusão. Não é o professor que está habilitado a isso, ele tem obrigação de entender de que alguém que tem um comportamento muito, muito diferente, precisa de uma análise, né? Precisa de uma checagem, precisa de um contato com psicólogo, psicoterapeuta e, claro, com os demais profissionais da saúde. Mas é verdade, então, autismo é autismo, então não tem absolutamente mais nada ali? Deixa eu te dar uma informação rápida com relação a outra coisa. Você falou do TDAH, é um assunto que a gente pode passar também o dia todo aqui falando. Existe uma pesquisa que pegou as informações dadas no TikTok durante 3 anos sobre TDAH. Ele fez retrospectivamente essas informações e quase 60% do que era dito no TikTok estava errado. Então, assim, é a questão da informação errada no TikTok, é a questão do autodiagnóstico de muita gente aí. Então, isso acontece demais, né? A gente, no TDAH é muito comum, porque é uma coisa mais... Qualquer desatenção, qualquer hiperatividade já estão querendo dizer que é TDAH. E com relação ao autismo, a gente chama de comorbidades. Hoje a gente sabe que... Quer dizer, cada pesquisa fala um número, mas de 50% a 80% das crianças com autismo têm uma comorbidade. E a maior delas é distúrbios de sono. Você pode ter o TDAH, você pode ter o TOD, você pode ter a deficiência intelectual associada. Então, assim, não se pode olhar, é a coisa da individualização do tratamento. Não se pode olhar uma criança com autismo hoje sem deixar de pensar em comorbidade. Porque o tratamento muda totalmente, aí já entra a medicação. A criança com TDAH acima de 6 anos, com autismo e TDAH, tem que ter remédio. Como é que é a evolução desse tratamento? Porque toda vez que a gente fala de pessoa com deficiência, seja a síndrome de Down, principalmente as deficiências intelectuais, ou neurodivergentes, como vem aí o próprio TEA, a gente sempre fala em criança. Essa criança não cresce não, doutor, não vira adolescente, não vira adulto, idoso. Como é que é a tratativa, a terapêutica, ela evolui também junto com essa idade? Ela evolui, ela muda. Só que assim, ainda é um campo muito que a gente não conhece muito ainda, porque primeiro porque assim, não chega mais, passa da minha expertise, né? Vai para o adulto, aí já eu atendo até 17 anos. Até 17? 17, até 17 eu ainda atendo. Mas a questão é que ainda tem muito pouco trabalho científico, ainda tem muito pouco comprovação de abordagem em adultos. A gente é um mundo ainda muito novo, que por conta dos diagnósticos ainda estarem acontecendo, mas a gente sabe que precisa de suporte para o resto da vida. Então, eu tenho crianças com 16, 17 anos, eu tenho até com mais, porque quando começou comigo com 5, eu digo que fica comigo para sempre, né? Quem já estava comigo. Então, eu tenho crianças adultas já acima de 18 anos extremamente graves, que se mutilam, que batem nos pais e que... assim, cheia de comorbidade, e aí já pode entrar esquizofrenia junto, inclusive, entendeu? Então, assim, hoje a gente tá aberto a todos os níveis de suporte na vida adulta. Quais são as novidades científicas que a gente tem, doutor? A gente tem já uma genética de precisão, alguma coisa que seja um pouco mais profunda nesse campo? Não, ainda não há uma coisa assim, entre aspas, mágica, né? A gente tem, nos últimos anos, a gente começou a ter mais evidência científica com relação ao uso do canabidiol, que é uma medicação que é feita da maconha. Me fale mais sobre o canabidiol, doutor, porque as pessoas confundem com maconha, vamos falar aqui o nome direto, né? E tenta reduzir essa discussão a coisa muito simples. Isso prejudica as pessoas que realmente precisam daquilo que já tem muitos estudos científicos. Quando você pega a maconha, você tem algumas substâncias nela e você tem o canabidiol, que é a substância que dá o barato, que é o THC. Então, quando você pega o canabidiol puro, você tem o canabidiol sem THC, ou você tem alguns produtos com canabidiol com um pouquinho de THC.
Então, são totalmente seguras. Não tem nada a ver com a maconha em si. A gente está falando do canabidiol, que é uma substância dentre várias. E é uma medicação muito utilizada já na neurologia infantil há muito tempo para alguns tipos de epilepsia. Tem algumas epilepsias de difícil controle que a resposta é excelente. E com relação ao autismo, a gente tem... O que é que a gente pode dizer hoje? A gente tem muito trabalho bom em desenvolvimento. Não é uma coisa ainda que se fechou, mas a gente tem muita resposta individual boa. Então, assim, eu tenho alguns pacientes que a gente usa e a gente, de modo geral, na neurologia infantil usa e tem respostas boas com relação ao comportamento. E como também tem outras crianças que eu já usei e não teve melhora nenhuma. Então, não é milagre também. E aí é bom que se fala, quando a gente fala de canabidiol, é sempre bom falar que existe muita coisa, que se vende muita coisa com relação a tratamento de autismo, se aproveitando do desespero dos pais para se vender um monte de coisa, né? Esses pais vão em busca de um monte de coisa. E hoje a gente sabe que 90% do que é falado aí não tem evidência científica nenhuma. Né? Ozonioterapia, uso de cálcio, tem um monte de coisa que a gente já sabe que não existe. Né? Primeiro, é terapia, o canabidiol vem com força aí, e fora disso, procure seu médico para conversar. Bom, o senhor falou em terapia, eu fico aqui imaginando fono, fisioterapeuta ocupacional, psicoterapia e etc. De 15 minutos, 20 minutos, com mais de um indivíduo e às vezes até com indivíduos com neurodivergências divergentes, autistas junto com pessoas que têm síndrome de Down ou qualquer outra condição. Funciona, doutor? Não funciona. E aí quando a gente vai conversar com quem entende de terapia mesmo, principalmente de ABA, de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, e a gente vai atrás de trabalho, uns ainda defendem o fato de que é melhor estar fazendo alguma coisa em casa do que estar fazendo 15 minutos. A gente tem história de pacientes, tanto de SUS como de alguns planos de saúde, de que o pai e a mãe levam mais tempo para chegar na clínica do que o tempo que passa lá dentro da clínica fazendo terapia. Imaginar a submissão dessa pessoa autista a tantos estímulos, vale a pena mesmo? Você passa 40 minutos para chegar na clínica e chegar lá a terapia de meia hora ou de 20 minutos. Então passa mais tempo para chegar do que o tempo que ela na terapia. Então assim, e aí é onde vem toda a questão de judicialização, porque se você pega um profissional que entenda o que é terapia, por exemplo, o neuropediatra, ele vai fazer o encaminhamento, ele não vai colocar no encaminhamento 20 minutos de terapia, né? Ou prescrever uma terapia de 20 minutos. Então, a partir daí, o paciente está na mão com um documento que o médico está dizendo que é para fazer mais. E aí vem toda essa questão de judicialização. Na sua condição de neuropediatra, tem uma novidade aí, que é diagnóstico precoce com inteligência artificial a partir de modelos comportamentais, doutor. Uhum. Bom, novidade é novidade, né? Que eu acho assim bem promissor, porque já foi aprovado no FDA nos Estados Unidos, que é um diagnóstico precoce em crianças, se eu não me engano, de até 18 meses. Não vou te dizer precisamente qual é a faixa etária, mas é criança pequena, menor de 1 ano e meio, por aí, que é através do rastreamento ocular. Você coloca um vídeo, a criança assiste aquele vídeo e em meia hora ela consegue dar não diagnóstico, porque o diagnóstico precisa do médico, neuropediatra, psiquiatra infantil. Perfeito. Mas você sai eu assisti essa. Você sai com muito interessante. Você sai é como se você tivesse feito um teste com a neuropsicóloga bem feito. E aí você em 20 minutos você já tem aquela triagem ali, e isso já está sendo feito nos Estados Unidos em alguns centros, mas é uma coisa assim que está muito bastante longe ainda de chegar. Isso. Eu acho que até o Ministério da Saúde já está por dentro disso, já está, enfim, vendo como isso funciona, porque é um aplicativo, um aplicativo, um programa de computador que você põe, e aí você imagina se você tivesse em toda a UBS. Uma situação como essa seria ser muito interessante. Ressonância magnética, a gente consegue
ter indícios, ter alguma observação do ponto de vista da constituição cerebral? Não, autismo é clínico, exame nenhum. Essa condição desse aplicativo aí é porque você vai estar vendo o olhar da criança. Porque realmente tem crianças num consultório que você entra e em 10 segundos na sala eu já sei que é autista, pelo olhar da criança. A gente que tem muita experiência já sabe. Mas é uma condição clínica. Agora, exame nenhum, a gente pode ter o exame para alguma coisa a mais. Se você suspeitar que está tendo uma convulsão, aí você faz o exame. Doutor Flávio, eu quero aproveitar esses minutos que nos restam para a gente conversar um pouco. Eu sei que quem é pai e quem é mãe não deseja o diagnóstico. E muitos, nesse temor de que o diagnóstico seja conclusivo, posterga. Eu marquei com o doutor Flávio, mas o doutor Flávio me deu uma dor de barriga. Eu não vou hoje, e eu não vou amanhã, e eu não vou depois da manhã. O que é que acontece? Esse tempo, esse lapso aí, do ponto de vista de prejudicar aquilo que em algum momento você vai ter evidenciado dentro de casa, doutor. É bom aproveitar essa pergunta para falar de algumas coisas. Primeiro, aquela coisa de que não existe, cada criança tem seu tempo. Então, se você ouvir isso da voz de um pediatra, levante e saia. Você tem uns marcos de desenvolvimento, você precisa que a criança fale num tempo X, 1 ano e meio tem que estar falando de 5 a 10 palavras. Então, a primeira coisa é essa, que você não pode achar que, fala assim, tem um primo de um tio de não sei quem que falou com 2 anos. Aí começa a buscar, né? Isso é exceção, isso está errado. Então, a primeira coisa é você confiar nos marcos de desenvolvimento. E vem aquela coisa outra coisa também, Elias, que em consultório a gente vê muito, é a sensibilidade da mãe. Às vezes a mãe percebe alguma coisa, mas o pai não, como é que o pai fala muito? Você está querendo criar doença no menino, entendeu? Ou então, o contrário, uma tia percebeu. Então, assim, se você tem alguém na família que você acha que tem alguma coisa, que a escola chegou para você e deu alguma dica, porque a forma da escola chegar também não é fácil numa mãe dessas, né? Chegar para dizer, seu filho está com atraso, toda essa abordagem, às vezes a mãe não aceita mesmo. Então, assim, eu costumo dizer que é você pecar por excesso. Leve. Peque por excesso. O ruim de pecar por excesso é quando você leva um profissional que não conhece e vai inventar coisa onde não tem. Bom, né? Esse é um outro ponto importante. Alguns diagnósticos são questionados no futuro porque a gente não foi para onde deveria. O diagnóstico não foi dado. Quais são as especialidades médicas? Existe alguma especialidade não médica que está habilitada a diagnosticar conclusivamente se determinada pessoa está ou não no transtorno do espectro autista? Hoje, o neurologista infantil, o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Você pode ter a ajuda de alguns outros profissionais, né? Se chegar um caso para mim que eu acho que eu não consiga dar sozinho, a gente pede a ajuda do neuropsicólogo, do fono, mas o diagnóstico final é psiquiatra infantil e o neurologista infantil, o neuropediatra. E é importante que se veja se esses profissionais realmente têm essa especialidade, né? A gente está tendo muito profissional dizendo que é neuropediatra, dizendo que é psiquiatra infantil. Vai lá no site do CRM e vê se tem um RQE, né? É uma busca fácil de se fazer, porque eu te digo, Elias, está cheio aí nos interiores. E olha, aproveita e já denuncia, né, ao Conselho Regional de Medicina, porque mesmo ao médico não é dada a atuação em todas as áreas. Para algumas especialidades, ele precisa de fato ser especialista. Bem, doutor Flávio, para a gente concluir aqui. Bom, diagnóstico, meu filho, minha filha é autista. Aliás, a prevalência maior em homens, não é, doutor? Uhum. É o fim? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que a gente vê no dia a dia, Elias, é que na hora do diagnóstico, as mães têm essa impressão, quando a mãe volta na segunda consulta, já é outra mãe. Já é uma mãe que já entrou na cabecinha dela que isso não existe.
é o contato com outras mães, é a coisa da inclusão, a coisa de, entendeu? Então, assim, eu vejo tudo isso no meu consultório quase toda semana, a mãe voltar e a mãe já é outra, já é uma mãe com outra visão. Que maravilha, Isso é importante e essa rede de apoio é importante para isso. Né? E a gente não tem como fugir, né? A gente vai ter que enfrentar. Doutor Flávio, foi um prazer tê-lo aqui conversando com Elias Ferreira. Muito obrigado mais uma vez, Elias, é sempre muito bom. Dr. Flávio Santana é médico neuropediatra e eu quero aqui aproveitar e agradecer à OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial do Estado de Alagoas. Conversando com Elias Ferreira estará de volta na próxima terça-feira, a partir das 14 horas. Até lá!